Eu não vou ler a passagem toda, ela é bem longa. Marcos capítulo 7, versos 24 a 8, 26. O que eu quero fazer com vocês é caminhar por essa passagem, destacando alguns versículos e tentando oferecer para vocês a como essas várias histórias estão interligadas. Semana passada nós terminamos aí uma sessão em que Jesus ele entra numa altercação, numa briga com os fariseus e com alguns escribas. A briga toda é quem é que detém a autoridade final sobre a consciência das pessoas. Os fariseus, os escribas, entendiam que era a chamada tradição dos anciãos. E como eu tive a ocasião de falar semana passada, essa tradição dos anciãos seria um corpo doutrinário, não escrito, basicamente oral, que tentava constranger as pessoas em termos de aplicação mais abrangente da lei. E todo ponto ali do debate entre Jesus, aqueles escribas e fariseus, tinha a ver com o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos, não se submeterem a lavagens de purificação, não lavagens higiênicas, mas lavagens de purificação. E eu falei um pouco sobre isso também, dando alguns detalhes semana passada. Todo ponto de Jesus é que a palavra de Deus, o mandamento de Deus é superior às tradições dos anciãos, que Jesus, inclusive, vai chamar de tradição dos homens. E, nesse aspecto, tem uma aplicação que eu tentei destacar semana passada, é que nós não devemos nos permitir ser constrangidos pela tradição dos homens. Nós os colocamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Legalismo, tentativas de agradar a Deus por um suposto bom comportamento, por regras não escritas, isso não tem valor nenhum para Deus, isso só torna a gente mais culpado do que nós somos, enquanto para que quando nós pecamos e o nosso coração, e é assim que Jesus termina aquela passagem, mostrando que o coração é que polui o ser humano, o que sai de dentro de nós é que é de fato pecado, não aquilo que a gente ingere. Então, isso é curado pela graça, mas essa chamada falsa culpa que é gerada pela tradição dos anciãos, para isso não tem cura. As pessoas adoecem, as pessoas se sentem vergadas, machucadas, e não há escapatória, não há uma rota de escape para elas. Mas, quando a palavra de Deus aponta pecado para nós, quando ela mostra para a gente o que é pecado, como a gente aprende em Marcos 7, 21 a 23, para isso a cura, para isso a libertação, para isso a perdão e perdão abundante. E todo o tema aqui de Marcos capítulo 7, verso 1 até verso 23, tem a ver justamente com a questão de pureza e impureza. E se o debate ali estava ligado aos alimentos, agora Jesus vai mostrar na prática o que ele quis dizer com a briga dele, com o debate dele com os escribas e fariseus. Outro ponto de destaque na passagem que vai de Marcos 5, versos 53, Marcos 6, verso 53 até 7, 23, é que Jesus é aquele que tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre a morte, ele é o único que, sendo tocado, tem como curar pessoas, e do outro lado, ele é o único que tem o direito de interpretar de forma final, cabal, sem erro, a própria palavra de Deus. O debate é desigual entre os certos escribas e os fariseus, eles se arrogam ter a interpretação correta da palavra de Deus, que é a escritura, que é a tradição dos anciãos, a tradição dos homens, mas aquela tradição dos homens ou dos anciãos, ela foi criada justamente para se descumprir aquilo que a palavra de Deus afirma, a palavra de Deus ensina. E aí Jesus vai chamá-los de hipócritas e rejeitar todo esse ponto aí. Ok, para a gente entender toda a sessão que vai do verso 24 do capítulo 7 até o capítulo 8, verso 26, a gente tem que olhar mapa, porque toda essa sessão complementa aquilo que nós vimos semana passada e fecha um ciclo dentro do Evangelho de Marcos. Parece que um momento importante está se encerrando ao final dessa sessão, que acaba no capítulo 8, verso 26. Vamos dar uma olhada no mapa aí. Aqui você tem o mapa estendido de toda a região, que é chamada, no Antigo Testamento de Israel, na época do Novo Testamento, ao final do período do Novo Testamento, passou a ser chamada de Palestina pelos romanos. Na parte de baixo, nós temos a província da Judéia, que a gente vai ver depois, ela era comandada pelos romanos, a gente vai ver isso mais para frente. A Jerusalém, aqui, Cesareia era a capital
política da região, Jerusalém era a capital espiritual da região. Só que toda essa região aqui de baixo era dominada pelos romanos. Aqui nós temos Decápolis, que eu já mencionei alguns sermões atrás, um ajuntamento de 10 cidades independentes, cidades de fala grega, elas são cidades helênicas que ganharam algum tipo de estatuto de independência dado pelos romanos, então elas promoviam o culto ao imperador e a cultura romana nessa região. É uma região gentílica, não judaica. A Samária está dentro da província da Judéia também, que é uma região um pouco turbulenta, e os judeus viam com desconfiança os samaritanos por outras razões que não vem ao caso. Galiléia ali em cima, onde Jesus passou todo esse período que nós estamos vendo até agora. Do capítulo 1 de Marcos até o capítulo 7, verso 23 de Marcos, toda a caminhada de Jesus está circunscrita a Galiléia, Cafarnaum, Nazaré, o Mar da Galiléia ali em cima. Aqui a gente tem uma região independente também, Gaulanitide, tem Betsaida, que a gente vai ver daqui a pouco. E lá em cima nós temos Fenícia, Tiro, província da Síria, uma região também gentílica e agora importante para a gente, fora dos limites de Israel. O que nós vamos ver nessa passagem aqui? Jesus ele tem um debate com os fariseus sobre a questão de pureza e impureza e, de forma surpreendente, Jesus ele rompe o contato com esses fariseus e certos escribas e ele sai da região da Galiléia e vai para a região da Tiro-Fenícia. Ele sai dos limites de Israel. Ele agora, atravessando a fronteira, ele vai lidar com gentios e não mais com judeus, não mais com aqueles que eram de Israel. E um ponto importante para a gente aqui, eu não tenho como chegar ali, mas Jesus vai chegar até Tiro, nós vamos ver isso daqui a pouco na passagem, isso é importante para a gente. E tudo mais que vem depois, até parte do capítulo 8, Jesus vai andar ao redor da Galiléia, chegando até a região aqui de Decápolis, também uma região gentílica, e só depois ele volta para Galiléia, atravessando pelo mar, cortando o mar da Galiléia. Então o que Jesus faz é subir na direção Cafarnaum para Tiro, depois ele vem dar a volta, centrar na Galiléia, fazendo alguns milagres, curas, multiplicação de pães e peixes, vem na região de Decápolis, também fazendo sinais e curas, e depois, no final, ele volta para a Galiléia. O que nós vamos ver a partir de semana que vem agora é Jesus e os seus discípulos descendo na direção de Jerusalém. Toda a história que nós vamos ver hoje marca o fim de um ciclo. É literalmente a metade do Evangelho. Isso tem a ver também com o milagre que nós vamos ver daqui a pouco. Avança mais um mapa aí. Aqui é um mapa meio 3D, e a gente tem algumas cidades que nós já temos visto aí na nossa peregrinação com Jesus. Então, Genezaré, a cidade de semana passada. Lembra que os discípulos tentaram chegar a Betsaida, e eles foram impedidos por causa de uma tormenta no meio do mar. Eles acabaram chegando a Genezaré, terra de planície. Ali Jesus vai ter o seu debate com os fariseus e com os escribas. Nós temos Cafarnaum, que é a base onde Jesus ministra. Gergesa, onde Jesus provavelmente expulsou os demônios daquele gentio, e os demônios entraram na manada de porcos, os porcos caíram no mar. Mas eu queria chamar a atenção de vocês a uma cidade chamada Tiberias, ou Tiberíades, bem aqui, ó. Magdala, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, Tiberias, são duas cidades importantes dentro da narrativa que nós vamos tratar aí. Ok, vamos olhar então o texto bíblico, Marcos capítulo 7, versos 24 até 8, 26. Como eu disse, eu não vou ler a passagem, eu quero destacar alguns pontos importantes da passagem, eu quero mostrar como essa passagem tem ligação com o que nós vimos anteriormente e, do outro lado, ela tem uma lição importante para o que a gente vai ver mais adiante. Jesus, então, o texto começa dizendo aí, verso 24, depois desse debate todo com os fariseus e com alguns escribas, e lembra que ele fala para a multidão também, e ele tem depois uma palavra a dar para os discípulos sobre como o nosso coração sem Deus é impuro, e o coração que na verdade é impuro. Ele sai dessa região, ele sai de Genezaré, e ele se dirige agora fora das fronteiras de Israel. O texto diz que ele foi para as regiões de Tiro e Sidom, que era a chamada província da Síria, que era a província que
suportava ou ao qual era subordinada a província da Judéia. O governador da Síria era mais importante do que a província da Judéia. O ponto importante é o seguinte: na sessão anterior, a briga toda é para determinar o que vem a ser puro e impuro. Os alimentos são impuros, o tratamento com o estrangeiro é impuro, porque os fariseus e escribas, eles entendiam que o estrangeiro era impuro também. Jesus lembra que o coração do ser humano que é impuro. O coração do ser humano é aquele lugar onde vai haver uma luta entre nos dobrarmos diante de Deus ou permanecermos nos vários pecados descritos, versos 21, 22 e 23. Jesus, então, atravessa agora a fronteira na direção daqueles que eram chamados de impuros pelos judeus e pelos israelitas. A gente não tem a dimensão aqui das tensões étnicas que haviam nessa época. A mulher Ciro-Fenícia vai ser, ao se dirigir a Jesus, ela vai ouvir uma parábola de Jesus, e nessa parábola, verso 27, Jesus fala dos cachorrinhos. Algumas traduções mais antigas falavam de cães. A gente pensa nessa expressão e pensa logo num poodle fofinho, num pincher, num cachorro limpinho, todo vacinado, etc. e tal. Naquela época, os cães eram animais feios, cheios de pulga, mal cuidados, muitas vezes abandonados. Não havia vacinas como a injeção para raiva, como há hoje. As pessoas tinham um pouco de medo de cães. Não havia nenhuma noção, nessa época, do cão como animal doméstico. E um ponto importante aqui, chamar o gentio de impuro era parte do vocabulário sofisticado que era usado naquela época para insultar o estrangeiro. O estrangeiro também era chamado de cão. Esse é um ponto importante para a gente entender o diálogo de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, essa mulher que era grega aqui. O judeu ele tinha tanto asco, tanto desprezo pelo estrangeiro, que ele mantinha uma certa distância do estrangeiro para que nem mesmo a saliva do estrangeiro respingasse nele, tamanha ojeriza que ele tinha do estrangeiro. O estrangeiro, então, era o impuro e era o cão. E Jesus agora se dirige à terra dos impuros, ele se dirige à terra desses cães. E aí acontecem algumas coisas extraordinárias aqui. O primeiro ponto extraordinário é que Jesus ele não queria que ninguém soubesse que ele estava em terra estrangeira. Ele se abriga dentro de uma casa. O texto não dá detalhes de como era essa residência, quem que morava naquela casa. O texto simplesmente diz que Jesus ele procura passar despercebido e por isso ele se refugia naquela casa. Ele fica quieto naquela casa. Só que aí entra na história uma mulher. A mulher também não é nomeada, não há nenhuma menção aqui do nome da mulher, a história da mulher. É dito que ela era uma mulher de fala grega, então parece que Jesus também, além de aramaico, ele falava grego, então ele conversa de viva voz com aquela mulher no idioma daquela mulher. É mencionado que a origem dela era Ciro-Fenícia, o que ressalta esse caráter dela ser estrangeira. Essa mulher se dirige a Jesus. E aqui já é um ponto importante. Para o fariseu típico, para o escriba, a mulher era intrinsecamente inferior ao homem. Você deve lembrar, e nós já temos, essa é a nossa 8ª meditação em Marcos, das várias curas de Jesus, os vários diálogos de Jesus no Evangelho de Marcos. Agora, surpreendentemente, uma mulher, ela é vista pela sociedade hebreia da época como inferior aos homens. Essa mulher se dirige a Jesus, que está escondido, ele não quer propagandear a passagem para aquela região. Essa mulher vai a Jesus, é descrito aqui que a filhinha dela estava possessa, endemoniada. Verso 25 é importante, ela se prostra aos pés de Jesus. É a primeira menção que nós temos de alguém se prostrando diante de Jesus no Evangelho de Marcos. O judeu nunca se ajoelharia diante de outra pessoa. Você lembra do livro de Daniel, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor, ele tolera outros cultos, desde que as pessoas cultuem a sua estátua, cultuem o seu poder, o poder do Estado. E ele manda todas as pessoas ajoelharem diante daquela estátua, e 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficam de pé e se recusam a se ajoelhar diante daquela estátua. É surpreendente um judeu fazer isso. A gente vai descobrir depois, no final da carreira de Jesus na terra, que Tomé faz isso. Mas Tomé faz isso num momento extraordinário. Aqui nós temos uma mulher
que era vista com maus olhos pelo judeu. O judeu via a mulher como inferior. Nós temos aqui uma cirofenícia, uma estrangeira, uma impura, uma cadela, que era um tipo de xingamento usado naquela época com as mesmas conotações que nós temos hoje. Essa mulher, ela se dirige a Jesus, ela fura o bloqueio, ela vai onde Jesus está escondido e ela se ajoelha diante de Jesus. E a súplica dela aqui é tocante, ela implora para que Jesus expulse o demônio que toma a sua filha. E aí, versos 27 e 28, Jesus oferece uma parábola aqui. Ele fala que deve-se deixar os filhos se fartarem, porque não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Se a palavra cão / cadela era usada para descrever os gentios por aqueles de Israel, Jesus suaviza a linguagem aqui. O texto também não diz como era o rosto de Jesus ou como Jesus se apresentou àquela mulher, mas me parece que ao propor essa parábola e usar a palavra não cão, mas cãozinho, Jesus meio que dá uma piscada para aquela mulher. Ele, do outro lado, lembra aquela mulher, ela torna aquela mulher consciente da barreira étnica que há entre ele, um israelita, e aquela mulher, a cirofenícia, uma mulher de fala grega. E ele usa a palavra cãozinho, que tem uma conotação menos ofensiva do que a palavra cão, que era empregada comumente na linguagem, um xingamento comumente empregado naquela época. O pão aqui era usado não tanto como um complemento alimentar, mas principalmente o seu miolo era tirado e usado como um tipo de papel para limpar as mãos. Então as pessoas comiam a parte fora do pão, o miolo elas usavam para limpar as mãos, tirar a gordura da mão, jogavam aquele miolo no chão e os cãezinhos pequenininhos que ficavam naquela casa, antes de serem tocados para fora porque ficaram grandes, eles comiam aquelas migalhas que caíam ali. O bonito aqui é que a mulher entra no jogo. A resposta dela é muito bonita. Ela diz, sim, Senhor. Mais uma vez, nós temos um reconhecimento na boca de uma estrangeira que você não vê ou não viu até o momento no israelita, em alguém de Israel. Mais uma vez, essa mulher se ajoelha diante de Jesus. E agora ela trata Jesus como Senhor. Ela não está querendo dar a noção de que Jesus é alguém superior a ela, mas que Jesus ele tem uma aura que é maior do que, ou não está presa ao fato de Jesus estar encarnado, ou como quem veio em carne diante dela. Ela reconhece ele como Senhor e ela responde à parábola de Jesus. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Essa mulher reconhece Jesus como Senhor, ela se prostra diante dele. Talvez ela não tivesse toda a noção de quem Jesus é, mas ela reconhece que Jesus é maior do que simplesmente a sua apresentação física. E ela lembra Jesus que mesmo os cãezinhos se alimentam daquelas migalhas. O ponto maior aqui é que Jesus veio para alimentar Israel. Mas agora ele começa a dar, por assim dizer, migalhas de misericórdia para aqueles fora de Israel também. E o desfecho aqui é surpreendente. Jesus diz, por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Somente Deus pode dizer algo dessa forma, dessa natureza, para uma pessoa. Jesus não está vendo, como em outros casos que nós já vimos, a filhinha daquela mulher, a filhinha daquela senhora está em casa, mas por causa da fé daquela mulher, da forma como ela respondeu a Jesus, Jesus dá uma resposta que só Deus pode dar. Naquele momento, a menina, já está libertada. E a narrativa termina mostrando que essa senhora corre para casa e quando chega em casa, a menina está deitada sobre a cama e o demônio simplesmente tinha saído, a menina já estava liberta. Alguns pontos importantes que a gente precisa destacar aqui. Primeiro, essa mulher reconhece que Jesus é aquele que tem o pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Ela reconhece, ela tem uma percepção de Jesus que até o presente momento ninguém da comunidade de Israel teve ainda. Essa mulher fora das fronteiras, essa mulher considerada ritualmente impura, considerada ritualmente xingada por causa da sua pureza
ritual como uma cadela, por assim dizer, essa mulher se prostra diante de Jesus, reconhece que ele é Senhor e reconhece que ele tem um poder que um outro homem normal não tem. E ela confia nessa ação poderosa de Jesus. Para a mulher e para nós, Jesus é o pão da vida. É para Jesus que a gente tem que correr e se prostrar diante dele quando nós enfrentamos problemas, mesmo que não sejam problemas como a dimensão dessa mulher, uma menina, a palavra aqui caracteriza uma pessoa aí que não tem nem 12 anos de idade, que é tomada por demônios, é dominada por demônios. A gente pode estar passando um problema tão dramático como dessa senhora, mas a gente pode correr para Jesus sabendo que o nosso verdadeiro alimento, a nossa libertação está nele. E um ponto importante aqui também é que nós aprendemos que a graça de Deus é suficiente para atender todas as nossas necessidades. Aquela mulher desesperada foi a Jesus e apresentou a sua necessidade a Jesus. E ela teve sua necessidade atendida. Nós podemos correr para Cristo, tendo a certeza que ao apresentar a nossa necessidade a Ele, Ele vai atender aquilo que nós precisamos. Em outro ponto importante aí, e isso faz a ligação entre a passagem da semana anterior e essa passagem aqui, é que nós somos aceitos por Deus não com base em nosso pano de fundo étnico, mas nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo. Até onde eu sei, a maior parte de nós aqui, talvez, eu não sei se há alguém que seja descendente direto de judeus aqui. Se nós não estamos descendentes de judeus, nós todos estamos debaixo dessa escravidão à impureza. Nós estávamos debaixo desse estigma de sermos impuros. Nós éramos estrangeiros. A promessa primeira era para Israel. A ação da graça primeira era para Israel. Mas nós, juntos com essa mulher, fomos alcançados por essa graça imerecida de Deus que vem por meio de Jesus. Então, nossa relação com Deus agora não é mais baseada no nosso lugar de nascimento, no nosso pano de fundo étnico, mas no fato de que nós nos prostramos diante de Jesus, suplicamos de Jesus como nosso verdadeiro alimento, e Ele vem a nós e nos restabelece como novos homens, novas mulheres, e nos coloca numa relação correta com Deus. Imediatamente depois, Jesus sai dessa região de Tiro, e ele começa a andar, ele faz aquele arco, se entrar na Galileia, ele passa por Sidom, caminhando para Decápolis, e a gente tem mais um milagre aqui. Ele chegando na região de Decápolis, como nós vimos semana passada, versos 53 a 56, pessoas trazem os enfermos para Jesus. Eles começam a trazer pessoas enfermas para Jesus. E eles trazem aqui um homem surdo e gago. Essa pessoa não ouvia e não conseguia falar direito. Ele tinha dificuldade com a sua fala. Ele falava com dificuldade, verso 32. É mais um estrangeiro vindo a Jesus. Agora não é uma mulher que se ajoelha diante de Jesus, suplicando Jesus, as migalhas caem da mesa onde os israelitas comem. Agora, estrangeiros trazem a Jesus esse homem surdo e com dificuldade de fala. Um ponto importante aí, verso 33, em resposta ao pedido, verso 32, rogavam-lhe que lhe impusesse as mãos. O que Jesus faz? Ele tira esse surdo e gago do meio da multidão. Ele trata com esse surdo e gago em particular. Para Jesus, a cura não é algo espetacular. Jesus não tem interesse em atrair pessoas pelo que ele está fazendo. Quando Jesus cura no Evangelho de Marcos, ele está atendendo a situações muito concretas. Ele está aliviando pessoas, ele está trazendo alívio para essas pessoas. Então Jesus tira esse surdo e gago do meio da multidão, trata ele como uma pessoa, como um indivíduo, chama ele num canto. É difícil falar do verso 33 o que significa colocar os dedos dos ouvidos, cuspiu no chão, tocou a língua dessa pessoa. Nem os comentaristas conseguem dizer exatamente o que aconteceu aí, mas o ponto importante do verso 34 é que Jesus simplesmente dá uma ordem. A palavra efatá não é mágica, é simplesmente a palavra aramaica que Jesus proferiu. O ponto aqui que Marcos quer destacar, lembra que Marcos está escrevendo o evangelho para gente latina, e ele quer dar um sabor do contexto, então por isso ele cita a palavra no aramaico, mas imediatamente dá o significado. Gente, Jesus é tão poderoso aqui, que ele simplesmente dá uma ordem. Abre-te. E verso 35, imediatamente os ouvidos se abriram, a língua soltou
E esse homem começou a falar perfeitamente. Tão diferente dos fenômenos de cura que a gente ouve ou vê hoje em nosso meio. Ele simplesmente deu uma ordem, ele simplesmente deu um comando, e aquele homem foi curado. O ponto importante aqui para nós é que Jesus ele não está preso a um único método de cura. Se você anotar, pensando no que nós já vimos em Marcos até o presente momento, Jesus vai curando cada pessoa de forma diferente. Não há um único método de cura. Não há uma forma mecânica pelas quais as pessoas são curadas. Jesus ele responde à necessidade e ele livremente ele opera a cura, ele satisfaz os anseios daquela pessoa, ele expulsa demônios cada vez de forma diferente. Mas o importante aqui é no verso 37. As pessoas em coro começam a responder: ele faz bem todas as coisas. Antes, Jesus mais uma vez manda aquele antigo surdo e gago não divulgar o que aconteceu. Lembra, ele tira aquele homem do meio da multidão, ele trata aquela pessoa diretamente, ele quer responder às tensões, ao medo, à vontade de se comunicar que aquela pessoa tem. Então Jesus imediatamente cura, com uma única ordem, cura aquela pessoa, mas ele mais uma vez ele pede para as pessoas silenciarem, não falarem do que está acontecendo. Mas elas começam a cantar. Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Qual é o ponto importante para a gente aqui? Aqueles estrangeiros, aqueles cães, aqueles impuros, reconhecem Jesus, aquele que vem renovar a criação, aquele que vem fazer todas as coisas novas. O ponto aqui é que Marcos descobre na boca desses gentios, desses nossos parentes, se a gente não tem alguma ligação com os judeus e com Israel, que aquelas pessoas cantavam Jesus como aquele que vem restaurar a criação, vem fazer tudo muito bom. Você lembra que lá em Gênesis, quando Deus cria céus e terra, como num hino bonito, Deus vai dizendo ao final de cada momento ali, cada dia criacional, muito bom, muito bom. E no final, tudo é muito bom. Deus descansa olhando a sua criação muito boa ou muito bela. Só que a criação caiu. O pecado entrou no mundo. Por causa do pecado entraram as doenças. Cegueira, mudez, surdez, demônios, tudo isso vindo da queda, vindo do pecado. Agora está entre nós, agora está entre os gentios aquele que faz tudo muito bem, aquele que vem renovar a criação. Então, na primeira história, a gente é lembrado que tudo que nós precisamos, tudo que nós imploramos está em Deus, e Ele tem poder para nos conceder libertação, o próprio se dar como alimento para nós. E nós somos recebidos em Deus independente da nossa etnia. Agora, nós somos lembrados que nós somos renovados no próprio Deus. A gente pode não ter experimentado uma cura tão extraordinária quanto essa cura aqui. Alguém surdo, alguém gago, com dificuldade de fala, imediatamente começa a ouvir, começa a falar. Mas nós estamos provando renovação se nós estamos em Jesus Cristo. E a história muda de novo. Agora uma terceira história. Versos 1 a 10 do capítulo 8. Nós temos mais um banquete aqui, mais uma multiplicação. Só que, se de um lado ela é uma repetição da multiplicação dos pães e peixes, que a gente já viu algumas semanas atrás, há alguns pontos diferentes aqui. Uma questão importante para nós é que Jesus é um grande mestre, então ele vai empregar a repetição para reforçar alguns pontos que ele quer transmitir para os seus discípulos e para nós aqui também. Então, essa multiplicação de pães é uma dessas repetições didáticas de Jesus para enfatizar um ponto. Ok, a primeira multiplicação dos pães, a gente viu aí Marcos capítulo 5, versos 1 a 20, foi feita para um público basicamente composto de judeus. Só que Jesus aqui ele está fora das fronteiras. Ele continua na região de Decápolis, naquelas 10 cidades independentes que patrocinavam o culto imperial, eram apoiadoras do culto romano. E é nessa região gentílica que Jesus faz o segundo milagre de multiplicação de pães. Lembra, Jesus está fora das fronteiras, ele brigou há pouco com os fariseus e com alguns escribas sobre o que vem a ser impuro, quem tem o poder de definir o que é impuro, quem que são, de fato, os cães, será que os estrangeiros são os cães? E Jesus imediatamente entra em território estrangeiro. Em território estrangeiro,
ele expulsa os demônios que tomavam uma menininha em resposta à súplica de uma mulher. Em território estrangeiro, ele cura um surdo e um gago. E em território estrangeiro, ele também multiplica os pães e os peixes. Algumas diferenças aí da narrativa anterior. Na narrativa anterior, quem foi alimentado foram judeus. E aqui, quem é alimentado são gentios. Na narrativa anterior, por causa da extensão do ensino de Jesus, as pessoas ficaram com fome e Jesus as alimentou. Agora, as pessoas estão numa região desértica, os eruditos aí não sabem exatamente onde Jesus se encontrava, mas faltou alimento para a multidão. Por quê? Porque antes, no milagre da multiplicação dos pães e peixes com os gentios, Jesus ficou um dia com eles. Aqui, Jesus ficou 3 dias com esses estrangeiros. E aqui a gente tem que ligar os pontos aqui. Em Marcos capítulo 5, versos 1 até verso 20, nós lemos sobre a expulsão dos demônios da legião que apossava aquele homem de Gerasa. E se você lembrar, aquele homem de Gerasa, ele quer seguir Jesus, ele quer entrar no barco com Jesus, e Jesus não permite. Jesus envia aquele homem de Gerasa a falar, verso 19, para os da casa dele, para a família dele, anunciar quanto o Senhor fez por ele, quanto Deus teve misericórdia dele. Muito provavelmente aqui, o que nós temos é que na medida que Jesus começou a entrar no território daquele homem agora liberto, que estava possesso por demônios, as pessoas já ligaram os pontos. Ei, esse é aquele que libertou o legião. Foi esse que fez o legião voltar à racionalidade. Ele que andava todo amarrado, com grilhões, morava nos cemitérios. É dele que eles estavam falando, vamos ouvi-lo. Passaram 3 dias ouvindo Jesus e por isso eles sentiram fome, enquanto os judeus gastaram apenas 1 dia ouvindo o ensino de Jesus. Um outro ponto interessante aqui tem a ver com os números diferentes. Antes, 5 pães foram multiplicados, agora são 7 pães multiplicados. Antes foram recolhidas 7 cestas, ou antes foram recolhidas 12 cestas, agora são recolhidos 7 cestas. Então há diferenças entre os dois relatos. Mas a diferença mais importante do relato é que Jesus agora ministra para gentios, para aqueles que eram considerados impuros para os de Israel. Jesus satisfaz a fome desses gentios. Ele dá alimento para aqueles que eram considerados pelos fariseus, a elite espiritual de Israel, como cães, como gente que não merecia nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de valor. Mas Jesus agora, depois de gastar 3 dias ensinando esses homens, ele multiplica pães e peixes. Mais uma vez, a estrutura é basicamente a mesma. Jesus toma os pães, dá graças e os partiu. A ideia que dá aqui é que Jesus está com aqueles pães diante dele, ele vai partindo e vai oferecendo, e ele não para de partir e oferecer. E os pães vão passando e chegando às pessoas vão se alimentando e vão comendo aquele pão. E o peixe, a mesma coisa, o peixe é partido depois de receber graças, e eles vão sendo distribuídos, e os peixes não param de aparecer, provavelmente bem fritinhos, era simplesmente abrir, tirar a espinha e comer junto com o pão. Surpreendente. Mas, quando a gente olha esses 2 milagres aqui, da multiplicação, tanto com os judeus em Marcos 6, como agora com os gentios em Marcos 8, nós somos levados a um outro tipo de milagre do Antigo Testamento. Você lembra que Deus tira com braço forte o seu povo do Egito, Deus liberta seu povo do Egito, Deus faz 10 prodígios esmagando os deuses do Egito, irrompe por meio do Mar Vermelho com o povo de Israel, e quando o povo de Israel chega do outro lado, começa a reclamar. Nós comemos carne, nós tínhamos melões do Egito. Como é que a gente vai se alimentar? Onde a gente vai beber água aqui? E Deus começa a fazer brotar água do deserto por meio de uma série de oásis, onde o povo é conduzido, e Deus começa a derramar maná dos céus. Mas se você lembrar, o maná não sobrava nada. Quem tentava guardar o maná para o dia seguinte, se não fosse o Shabá, o dia de descanso, o maná apodrecia, ficar aquela fedentina dentro da tenda onde o maná era guardado. E o maná era dado só para o povo de Israel também, para mais ninguém. Aqui nós temos alguém que não só dá maná, dá um alimento miraculoso, mas ele dá não só para os de Israel, mas também para os gentios,
e esse alimento agora sobra, é abundante. É um alimento que não acaba. Nós estamos aqui, então, diante de alguém que está operando um milagre maior do que o milagre de Deus ter sustentado 40 anos, 38 anos o povo do deserto, fazendo cair do céu aquele maná. E um ponto importantíssimo para aqui, mais uma vez dentro da estrutura, é que o gentio, o impuro, é alimentado por Jesus Cristo. O gentio, o impuro, ele é incluído dentro do reino dos céus. Nós lembramos, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vem para falar do Evangelho e de que o reino de Deus está vindo. Só que Jesus, ele subverte as noções de rei e reino. A ideia que se esperava aqui dos fariseus e escribas e herodianos é que quem viria agora seria um rei como Davi, um grande político, militar, trazendo libertação para Israel, restabelecendo as suas fronteiras, a sua glória antiga, vencendo Roma no campo de batalha, estendendo os limites do reino, o reino só dos puros. Os estrangeiros não poderiam fazer parte, se não entrassem no território, se não se tornassem parte do território. Mas Jesus agora bagunça tudo isso. O rei vem para sarar a gente. O rei vem para vencer demônios. O rei vem para alimentar a gente. E por a gente aqui, ele vem para alimentar igualmente os de Israel e os impuros, os estrangeiros. Todos agora são alimentados no reino, todos são incluídos no reino. Então, a gente pode ir a Jesus com confiança, nós estrangeiros, nós da incircuncisão, nós os impuros, os cães, a gente pode ir a Jesus sabendo que ele nos alimenta, independente do nosso pano de fundo ético, independente da nossa história pessoal. É nele que a gente tem alimento, nele que a gente descansa. E aí, Jesus, verso 10, ele deixa essa região, depois de alimentar aquelas pessoas, e ele agora começa a voltar para a região da Galileia. Ele agora começa a fechar o seu ministério na Galileia e se prepara para se dirigir agora para Jerusalém, onde nós sabemos ele vai encontrar a cruz, a morte, sua prisão, morte e crucificação e depois a sua sepultamento e ressurreição em glória. Logo que ele atravessa para a Galileia, para essa região da Dalmanuta, acontece alguma coisa extraordinária aí. Antes, essa região, Dalmanuta, só é citada no Evangelho de Marcos. Nenhum outro texto bíblico cita essa região. Alguns eruditos sugeriam que ela fosse Magadã ou Magdala, mas em 2013, um arqueólogo inglês descobriu uma cidade pequenininha, perto de Magdala, que provavelmente é essa cidade chamada Dalmanuta, uma cidade muito pequena, mas descobriram artefatos do primeiro século ali, então provavelmente essa seria a cidade onde Jesus se dirigiu. Logo que ele é à porta, ele sai do barco, quem que está ali de novo? Os fariseus. E aí os fariseus, eles fazem uma pergunta simples para Jesus. Eles pedem um sinal do céu. Gente, lembra, mais uma vez, os fariseus eram aquele grupo dos puros, que se achavam aí a elite espiritual de Israel, os guardiões precisos da lei dada no Pentateuco, aqueles que valorizavam a chamada tradição dos anciãos, que seria, como eu disse semana passada, um corpo de leis orais não escritas, mas que aplicavam e ampliavam as leis dadas no passado a toda a nação, a todo Israel, serão os guardiões aí da moral alheia, aquelas pessoas muito ciosas do que os vizinhos e as pessoas estavam fazendo, e eles foram derrotados no debate por Jesus, e a gente viu isso semana passada. Quando Jesus volta para a Galileia, e uma sugestão que tem sido dada é que Jesus sai da Galileia, porque o tempo dele ainda não está cumprido ainda, para ele ser preso e crucificado e apresentado aí como sacrifício propiciatório para a gente, ele agora volta, aquele grupo está esperando Jesus ali na beira da praia. E eles propõem uma armadilha para Jesus, eles querem que Jesus faça um sinal. E, gente, nós estamos andando com Jesus aqui, o tema da nossa série, caminhando com Cristo, caminhando com o servo. Quantos sinais nós já não vimos de Jesus aqui? Multiplicações, exorcismos, curas, palavras sábias, cheias de poder, que a gente vê que Jesus tinha uma mente brilhante, acima da média, posto que ele é o próprio Deus encarnado, Deus que vem a nós. E aqueles fariseus já estão acompanhando esses sinais, mas se você lembrar, desde o capítulo 3,
eles estão conspirando. E eles estão conspirando com os seus adversários ideológicos, que são os herodianos. E eles, volta e meia, falam que o que Jesus faz procede do diabo, vem de Beelzebul. O que Jesus faz é abandonar as tradições dos anciãos, as tradições dos homens. E agora eles pedem mais um sinal. E o surpreendente é que Jesus não dá esse sinal. Qual é o ponto aqui? Depois você vê no slide com calma, o Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 18, ele lembra que quando alguém que se diz profeta fala algo e não se cumpre, esse tal é falso profeta. Ele fala por arrogância, como diz o texto bíblico. Outras passagens do Deuteronômio vão lembrar que falso profeta tem que ser apedrejado também. E esse é o cuidado que a gente tem que ter com apóstolos, bispos, profetas, que falam coisas como que vindo de Deus e essas coisas não se cumprem. Esse tal é falso profeta. A presunção dos fariseus era o seguinte: vamos pegar Jesus aqui, vamos pedir para ele um sinal, esse sinal não vai acontecer, então a gente já pega em pedra, encerra a situação aqui, apedreja Jesus e acaba com toda a história aqui. O texto diz que Jesus suspira profundamente no íntimo. A ideia que o texto quer comunicar aqui é que Jesus se fartou, ele cansou desses religiosos. A paciência dele com eles se esgotou. Eu não combinei com o Rudy, mas a expressão aqui, esta geração, é uma citação de Salmo 95. Você lembra os versos 8 a 11 que nós lemos 2 vezes no começo do culto? E eu não sabia que seria a passagem que o Rudy leria para a gente hoje aqui. Aquela passagem fala de uma geração que foi largada no deserto, foi abandonada no deserto, porque mesmo vendo tantos milagres, tentava a Deus continuamente, e por isso eles não entraram na terra da promessa. Ao citar que essa geração pede um sinal, Jesus está colocando diante daqueles homens que conheciam o Antigo Testamento tanto quanto Jesus, o Salmo 95. Deve ter sido um golpe muito violento daquelas pessoas serem tratadas como aquelas pessoas que tentaram tentar Deus em Meribá, tentando colocar Deus à prova, tentando fazer algum tipo de jogo com Deus, como se tudo que Deus não havia feito desde a libertação do Egito não tivesse sido suficiente. E Jesus aqui, surpreendentemente, se recusa a dar o sinal. Ele disse que nenhum sinal será dado a essa geração. O ponto aqui é que parece que Jesus dá essa palavra e literalmente vira as costas e vai embora. Mas antes de continuar a passagem aqui, um ponto importante para nós destacarmos é que ninguém tem como forçar Jesus a fazer nada que ele não queira. Nosso Salvador é completamente livre. E ele é livre de uma forma como nós não somos. Nós falamos nossa liberdade, mas se a gente for olhar, lembrando do que Jesus falou no final de Marcos 7, Marcos 7, 20 a 23, nossa liberdade é determinada pelo nosso coração. Nossa liberdade vai até onde nosso coração determina. Se nosso coração é cheio de maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, é isso que a gente vai escolher. É necessário que venha um poder mais forte para mudar o nosso coração, para transformar de fato o nosso coração. Mas Jesus, ele é livre. Ele é completamente livre. E ele não entra na tentação dos fariseus. Ele simplesmente se recusa a fazer um sinal. Vai haver um momento, no Evangelho de Marcos, sobretudo, Marcos 10 e 14, que Jesus vai entregar sua vontade a poderes mais fortes do que ele. Ao seu Pai que o leva para o matadouro, que o leva para a cruz. Mas nesse presente momento aqui, Jesus, como a rocha, ele simplesmente não se mexe. Os fariseus vêm, batem nele e se destroem completamente. Daqui a pouco eu volto aos fariseus, mas o ponto aqui importante para a gente é, nós não temos como obrigar Jesus a fazer o que ele não quer. Ele cura não como espetáculo para os outros, mas para atender nossas necessidades. Ele vem a nós para nos socorrer dentro da liberdade graciosa e misericordiosa dele. Ele se recusa a dar o que os fariseus esperam dele, um tipo de espetáculo, uma pirotecnia, ou pior, em falhando o sinal, ser retratado como falso profeta e daí partir para apedrejamento. Então Jesus simplesmente lhe vira as costas, entra no barco e vai para o outro lado. E aí, do verso 14 até o verso
21, nós temos um diálogo entre Jesus no barco e seus discípulos. Um ponto importante aqui. Volta no mapa lá na frente. Aquele mapa cinza, o segundo. Lembra? Jesus está nessa região aqui, andando de barco de lado para lado. Aqui, Magdala. Provavelmente a cidade onde ele estava, a cidade perdida, fica entre essas duas cidades aqui. E ele toma o barco e vem se dirigindo para Betsaida, aqui. Ele vai fazer isso, vindo para cá. E ele passa perto de Tiberíades. Essa cidade pequena aqui, hoje é uma cidade turística importante, cidade hoteleira. Pode ir lá para trás, então. Jesus está andando no barco, ele propõe uma nova parábola. O verso 14 começa dizendo que os discípulos esqueceram de levar o pão. Tinham apenas um pão no barco. Jesus provavelmente vê nessa cidade, Tiberíades, que era a capital política da região. Tiberíades por quê? Porque Herodes, na sua megalomania, e também no seu jeito de adular os poderes romanos, construiu aquela cidade para ser sua capital, da Galileia, e deu o nome daquela cidade em homenagem ao imperador Tibério, imperador louco, termina os seus dias louco seus 7, 8 anos finais aí, isolado da ilha de Capri, nem mandava mais do império, mas aquela cidade emulava o nome desse imperador. Jesus, provavelmente olhando para aquela cidade, ele começa uma conversa com os discípulos. Ele lembra dos discípulos que eles têm que se guardar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E os discípulos não vão entender nada. Os discípulos vão achar que Jesus está falando de fato de eles estarem viajando no barco, saindo de uma ponta a outra do mar da Galileia. Jesus está falando que eles só têm um pão ali, eles não tiveram a previdência de preparar um lanche para aquela viagem marítima. E realmente os discípulos aqui, é chocante aqui o fato de eles não terem entendido os 2 milagres da multiplicação. Você lembra que tanto no verso 52 do capítulo 6, como aqui no verso 17 do capítulo 8, é dito para eles que o coração deles estava endurecido. Jesus fez 2 milagres. Eu não sei que o texto não diz o que rolou na cabeça daqueles homens, olhando Jesus, dando graças e partindo o pão e dividindo peixe, partilhando peixe com aquelas pessoas que ouviam, mas o fato é que o coração deles estava endurecido. Eles achavam que Jesus estava falando de pão físico, quando na verdade Jesus tendo debatido com os herodianos e olhando a capital da província, ele tem algo mais importante a dizer. Na Bíblia, fermento simboliza algumas vezes o mal. Algo pequeno, pó, pouquinho de fermento pode levedar, por exemplo, toda a massa, estragar toda a massa. Jesus usa então a expressão fermento para lembrar que os seus discípulos têm que tomar cuidado com aqueles que idolatram a tradição dos homens, colocam a tradição dos homens acima da palavra de Deus, e do outro lado, outros que confiam no poder político, no poder do Estado, e não no poder de Cristo para instaurar o seu reino. E se você lembrar, em Marcos capítulo 3, nós vamos pegar lá os fariseus e os seguidores de Herodes, chamados herodianos, conspirando contra Jesus, os 2 extremos políticos conspirando contra Jesus. E Jesus quer lembrar aqui que os seus discípulos têm que se tomar muito cuidado com esses 2 espectros aí. Tanto aqueles que confiam em tradições humanas e não na palavra de Deus, como aqueles que confiam na política e no Estado e não em Jesus para vir instaurar o reino. E ambos, tanto os fariseus como Herodes, estavam recusando a palavra de Jesus. Os fariseus lutando com Jesus desde o capítulo 3, constantemente em conflito, e esse conflito vai num crescendo que vai desembocar na prisão de Jesus Cristo, eles que vão ser um dos grupos instigadores da prisão de Jesus, e Herodes também vai ter participação na prisão e na morte de Jesus. Ele confiava no seu poder político e recusou completamente a pregação de João Batista, inclusive, mesmo por omissão, sob o governo de Herodes que João Batista é executado. O que os discípulos conseguiram perder aqui? Que os milagres da multiplicação dos pães mostram que Jesus é o verdadeiro alimento, não o poder político, não a tradição dos homens ou a tradição dos anciãos. O poder político pode inebriar a gente.
capacidade de fazer uma reengenharia na sociedade, a capacidade de adequar a sociedade a uma certa corrente ideológica, o fato de ter poder sobre os outros, poder comandar as massas, as multidões. Do outro lado, a tentação da religião de tentar colocar uma canga sobre a gente e usar a culpa como um instrumento para nos colocar debaixo do comando de líderes escrupulosos. Ambos os casos não tem como satisfazer a gente. Só Jesus satisfaz. Só Jesus alimenta de fato a gente. Então, o poder político e o poder da religião tem que ser colocado de lado. Jesus tem que ser buscado. Mas eu fico imaginando Jesus, o diálogo aqui com os discípulos. Eu gosto muito de desenhos animados antigos. Eu ficava sempre prestando atenção nas sobrancelhas dos desenhos animados. Então, imagina aquela sobrancelha reta, Jesus olhando para os discípulos. Verso 21, vocês não entenderam nada? Eu acabei de multiplicar pães para alimentar uma multidão no deserto. Antes eu tinha multiplicado pães para alimentar pessoas à beira do mar que estavam me escutando. Vocês não conseguem entender nada? E a gente vai para o último milagre. E esse último milagre encerra essa sessão do Evangelho de Marcos. Esse segundo milagre se dá em Betsaida, uma cidade que Jesus já tentou visitar, mas ao tentar atravessar o mar da Galileia, os ventos levaram ele para Genezaré, e ele não chegou a Betsaida. Agora, dando a volta por fora da Galileia, Sidom, Decápolis, ele chega a Betsaida. Esse milagre é quase uma repetição da cura do homem que era surdo e gago. Tinha dificuldade para falar. Jesus agora cura um cego. E se você prestar atenção depois nessa cura aqui, ainda que Jesus esteja respondendo à situação daquele cego, à necessidade daquele cego, Jesus está falando, na verdade, aos discípulos. Logo que ele chega a Betsaida, mais uma vez, pessoas trouxeram esse cego para Jesus. Ele vem acompanhado. E mais uma vez, Jesus toma o cego pela mão, tira ele para fora do povoado. E somente os discípulos estão ali. E mais uma vez, na cura do surdo e gago, Jesus faz algumas coisas diferentes ali. Ele coloca o dedo no ouvido daquele surdo, cospe no chão. Não há nenhuma indicação que ele pegou a lama e passou no gago. Ele cuspiu no chão, mas tocou na língua do gago. Aqui, de novo, Jesus ele faz algumas coisas um pouco diferentes. E só Marcos registra esse tipo de detalhe nos 4 evangelhos. Esse cego ele é curado em 2 etapas. Mas não há nada mágico aqui. O que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos, por meio dessa cura, é que ninguém vê toda a verdade de Deus de forma imediata. Nós aprendemos a respeito de Deus e também do seu Filho Jesus, lentamente, muitas vezes, passo a passo. Ainda que Jesus termine o verso 21 de forma exasperada, puxa, vocês não entenderam nada. Jesus, muito pacientemente, ele prepara os seus discípulos para um desdobramento da história que vai começar a partir do capítulo 8, verso 27. E a gente vai ver semana que vem. Tudo que nós vimos até o presente momento, todas as curas, os exorcismos, os discursos, as falas, tudo isso é preparação que vem adiante. A revelação maior ainda não foi dada. Você lembra que se os discípulos ainda estão meio perdidos, meio baratinados com tudo que está acontecendo diante deles, são os demônios que têm uma confissão de fé precisa. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Messias. Esse é o enviado. E Jesus constantemente manda aqueles demônios se calarem, ele ordena que aqueles demônios não continuem revelando quem ele é. A partir de semana que vem a gente começa a ver que Jesus, como nesse milagre aqui em 2 níveis, ele já revelou um pouco de quem ele é, porque só Deus pode fazer os sinais e prodígios que ele faz nesses primeiros 8 capítulos, mas ele tem mais alguma coisa para ensinar a respeito de si mesmo. A gente já começa a ver aqui a sombra da cruz, à medida que Jesus deixa a Galileia, começa a andar na direção de Jerusalém. Esse milagre aqui, a cura do cego, é o clímax do Evangelho, dessa primeira parte do Evangelho. Se você quiser pensar em termos gráficos, aqui nós damos uma parada, chegamos num tipo de platô, para continuar nossa história seguindo o Evangelho de Marcos. E quando a gente pensa na primeira cura, a cura de um gago e surdo, e agora a cura de um cego, na estrutura do Evangelho de Marcos, o nosso evangelista quer lembrar que Jesus cumpre as profecias de Isaías.
de que viria o servo, que abriria os lábios das pessoas, romperia a surdez das pessoas, faria as pessoas verem, perceberem. Aquele que é apresentado para nós aqui, até o presente momento de forma velada, é de fato o Filho de Deus. É provado que ele é Filho de Deus pelos seus sinais e prodígios e exorcismos. Só que ainda mais para a gente aprender a respeito dele. Ele quer revelar um pouco mais a respeito dele. De forma muito paciente, ele lembra para os seus discípulos, usando aquele cego diante dele, que eles aprenderam alguma coisa até o presente momento, um primeiro nível de aprendizado, mas ele tem um pouco mais para mostrar para eles adiante. Com isso se encerra o ministério de Jesus na Galileia, mas também entre os estrangeiros. O que nós vimos aqui, bem rapidamente para a gente recapitular. Jesus atravessando fronteira, Jesus se dirigindo aos cães, aos impuros, Jesus respondendo aos pedidos, às súplicas daqueles que são reputados como nada para os puros de Israel, para aqueles que se viam como os ritualmente puros em Israel. Nós temos aqui uma mulher se ajoelhando diante de Jesus, reconhecendo que ele é Senhor, entrando num debate com ele, respondendo com fé a parábola de Jesus, e Jesus com muito poder, sem nem ter a menininha endemoniada diante dele, ele já diz, ele já assegura para aquela mulher que aquela menininha já foi libertada, já foi purificada. E de fato aquela menina, quando a mãe chega na casa dela, já está purificada, já está liberta. Nós temos também um surdo e gago sendo curado por Jesus. Jesus é aquele que aceita as pessoas não por causa da etnia delas, mas por causa do relacionamento que elas têm consigo mesmo. Jesus é aquele que vem para nos alimentar de fato, para satisfazer as nossas necessidades. Jesus é aquele que vem fazer bem todas as coisas. É aquele que vem renovar a criação. Depois a gente viu o milagre da multiplicação dos pães, Jesus alimentando os gentios agora, alimentando aqueles que vieram antes de nós, se nós não temos descendência em Israel. Deus, por meio de Jesus, ele inclui os gentios no seu reino. Ele traz os impuros, ele traz os desprezados, os cães, para o seu reino. O seu reino agora não é mais baseado em etnia. Essa foi um erro de compreensão de Israel no período interbíblico. Ele não dá o sinal que os fariseus pedem, ele não cai na armadilha dos fariseus, ele age quando ele quer agir, a ação dele é determinada pela sua própria vontade livre. A gente tem que tomar o cuidado de não cair, não ser contaminado pelo fermento, nem do legalismo, nem da paixão política, da suposição que a política pode ser redentora, salvadora, e nem o legalismo é redentor e salvador. E a última cura, lembra que nós aprendemos sobre Deus e sobre Jesus passo a passo. Ao curar em 2 níveis, em 2 momentos aquele cego, Jesus lembra que ele tem mais para ensinar a respeito de si para nós aqui. E nós faremos bem se a semelhança dos discípulos, a gente continuar andando com Jesus e tentando responder-lhe com fé e aprendendo dele também. Semana que vem a gente vai continuar, e se você notar, Jesus começa agora a se dirigir para a Judéia, ele vai entrar agora na província principal daquela região, e ele começar a andar na direção de Jerusalém para cumprir a sua sina, isto é, morrer na cruz pelos nossos pecados, ser sepultado, ressurreto e depois ascender ao reino dos céus. Eu queria terminar com uma oração do século XVI, e eu queria ver se a gente lia todos juntos essa oração aí. Ela foi escrita por um mártir chamado Thomas Cranmer, um livro de oração dele, e é uma oração que resume bem toda a passagem que nós tratamos hoje aí. Vamos ler juntos aí? Não temos a presunção de vir à tua mesa, Senhor misericordioso, confiando em nossa própria justiça, mas nas suas muitas e grandes misericórdias. Não somos dignos de juntar as migalhas de sua mesa, mas tu és o mesmo Senhor, cuja característica é sempre ter misericórdia.